Ana Paula. Nós já concedeu algumas entrevistas para nós, falando da Faciclin, né? Sim. Satisfação em tê-la aqui para trazer orientações. Obrigada, né, eu que agradeço. Nós Agradeço o convite. Nós já tivemos algumas entrevistas aqui no Setembro Amarelo, tanto da assistência social, também a psicóloga Heloísa, né, que falou um tanto de como que são prestados os atendimentos. E você, pelo que você já esclareceu nas outras entrevistas que eu tive, eu vejo que você tem muito contato com jovens, né, as pessoas Sim. que buscam ali na Faciclin esse atendimento. Então, eu começo essa entrevista, Ana Paula, esse bate-papo aqui, perguntando para você, que acredito eu que seja uma curiosidade de várias pessoas. Não cabe a quem não é profissional da área da saúde fazer qualquer diagnóstico. Pode Sim. ser precipitado e incorreto. E aí, por parte de você, que é uma profissional, como que você detecta gatilhos ou aptidões para pessoas chegarem na condição de cometer um suicídio? Bom, boa noite. Primeiro gostaria de agradecer, né, Tiago, o convite e de poder estar falando desse tema tão importante, que é a valorização da vida, né? O site oficial aí do Setembro Amarelo traz uma campanha voltada realmente à preservação da vida, de que a vida é a melhor solução, no sentido de nós entendermos ela como uma oportunidade, né, que a gente tem. E é muito tênue essa linha da gente falar quais são os gatilhos, né? A gente sabe que tem muitos mitos. Ana, então se a pessoa fala que ela vai se matar, ela não vai fazer isso, porque ela não tem coragem, né? Quem se mata não fala. Na verdade, isso é um mito, né? Nós, enquanto profissionais da psicologia, é o que a gente sempre tenta pregar, no sentido de conscientizar mesmo, que a saúde mental, ela é uma das partes do indivíduo. Então, eu preciso olhar para isso também. Da mesma forma que eu tenho a minha saúde física, né? Quando eu sinto alguma dor, eu sinto algum incômodo, eu vou buscar ajuda, eu tenho que entender que a saúde mental é algo comum. Quando a gente sente uma tristeza profunda, quando a gente não está bem com alguma coisa, quando a gente não tenta resolver algo, quando a gente não consegue resolver algo, às vezes a gente está ali sozinho, nadando, não alcança o resultado que a gente precisa, o profissional da psicologia, ele vai estar ali, né, Tiago? E a gente tem aí agora que está sendo muito falado a questão do Wesley Safadão, né, que deu uma pausa aí nos shows dele porque ele está com crise de ansiedade, com transtorno de ansiedade, né? É um momento de você olhar, né? Por que eu gosto de falar sobre isso? A gente tem o padre Marcelo Rossi, tem o Whindersson Nunes, a gente tem vários exemplos de pessoas que precisaram dar uma pausa, né, em suas carreiras por precisar cuidar da sua saúde mental. Por mais que aparentam ser bem-sucedidas, Exatamente. está no sucesso, então não tem problema. Está rico, não tem problema. É isso que eu ia dizer, pra gente falar assim, é falta de Deus, né? Poxa, mas é um padre, né? É falta de dinheiro, mas é um cantor, é falta de alegria, mas é um comediante. Então, assim, não tem uma regra pra gente falar que isso é isso e pronto, né? Mas a gente precisa realmente olhar pra dentro, sabe? Esse olhar pra si. Porque a gente vem hoje dentro de uma cultura, e aí a gente tem o pró e o contra aí da tecnologia, de achar que as pessoas estão sempre felizes, porque o que elas mostram na rede social é sempre o que é bom, né? E aí, quando eu tô triste, eu não posso demonstrar, eu não posso falar, não posso estar vulnerável. Então, os gatilhos, né, como você me perguntou, eles são variados, não dá pra gente fazer ali um tópico do que seria, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que têm uma desregulação emocional, que estão mais propensas a uma tristeza profunda, né? Então, tem algumas questões que a gente acaba avaliando, mas não tem como a gente padronizar o que faz com que as pessoas cometam um suicídio. Tem muitos fatores. E aí, por isso, a importância de um acompanhamento, né? Para ela chegar nesse nível de tentar aí ou pensar, a gente chama de ideação suicida, que é o pensar sobre, ela está numa tristeza e num sofrimento muito profundo, porque ela não consegue ver uma forma de sair disso. Então, para ela, a morte é a solução. Para aliviar a dor. Para aliviar a dor, não que ela queira morrer, ela quer deixar de sofrer. Entende? E aí esse deixar de sofrer faz com que ela ache que essa seja a única solução. Por isso que, né, todas as campanhas de todos os anos a gente fala, falar é a melhor solução, buscar ajuda é a melhor solução, porque sim, existe a cura, né? A psicologia ela trabalha a cura pela fala.
Eu sempre comento em sala de aula, aquele dia que você está triste, que você brigou com o esposo, com a esposa, com um amigo, e quando você tenta falar e você consegue falar, não dá um alívio? Alivia. Esse alívio, ele é muito positivo, porque você vai conseguir elaborar isso, você vai conseguir trabalhar, entender por que você está se sentindo dessa forma. Então, sim, falar é muito positivo. E na psicoterapia, né, que é o momento que você vai estar ali com um profissional da psicologia, você vai estar falando. E aí a gente vem desmistificando que a psicologia é só para quem é doido, ou tem problemas, ou enfim. Nós todos temos uma mente, uma emoção, sentimentos que a gente precisa entender como acontece. Né? E aí a gente não vem de uma cultura que trabalha essa conscientização emocional. Né? A gente aprende na escola essa inteligência emocional. Que é tão importante. Que é tão importante. O que me deixa com raiva? O que me deixa triste? O que me deixa alegre? Às vezes a gente não tem clareza disso, né? Há estudos que, inclusive, aumenta a potencialidade da pessoa a partir do seu equilíbrio emocional, a sua cognição aumenta, né? Sim, porque você está consciente de si. A gente estava até falando do esporte um pouquinho antes, né? De quanto o esporte te proporciona muitas vezes esse autoconhecimento pela história que ele traz, né? A psicoterapia, ela vem trabalhar no autoconhecimento e aí você vai desenvolver outros fatores, porque você se conhece, né? Você consegue olhar para você, os seus gatilhos, o que te deixa incomodado, então você sabe que naquela situação você não vai se colocar ali à prova, ou se você estiver naquele momento você vai conseguir falar de alguma maneira, né? Então assim, quando a gente fala em suicídio, a gente já está falando no último estágio de um sofrimento. E muitas vezes, né, como eu relatei aqui alguns conhecidos aí nacionalmente falando, as pessoas acham que é frescura. E ainda tem um grande tabu ainda para poder falar, até mesmo nos meios de comunicação a gente vê assim, vários questionamentos que não são impostos para a sociedade, com receio de... Tem muitas pessoas que falam que divulgam, né, que fazem propaganda. Eu acredito que tudo tem uma abordagem, como nós estamos fazendo aqui, buscando, né, auxiliar no recurso, nas ferramentas que as pessoas podem ter, buscando o profissional da saúde, sim, como você mencionou, a importância da saúde emocional. E entrando nesse assunto, o slogan da campanha é "Você não está sozinho", então, né, peça ajuda. Isso. E, Ana Paula, uma dúvida também, qual que é a ligação da crise de ansiedade, da síndrome do pânico com a depressão? Bom, a gente tem aí toda uma estrutura, né, além de fisiológica, o nosso corpo ele tem os hormônios, os neurotransmissores, porque que muitas vezes a psicoterapia ela está associada a uma medicação, no sentido de psicólogo encaminha para o psiquiatra para ele poder passar uma medicação, que é aí que tem muitos mitos, né, sobre, preciso ir no psiquiatra tomar remédio porque eu tô com problema. É que a gente às vezes tem algumas desregulações, fisiologicamente falando, que vão causar alguns danos no nosso comportamento. Que pode ser uma tristeza profunda, que pode ser N fatores que vão ser associados com ansiedade, com estresse, com depressão. Então tem esse primeiro ponto, que é uma questão neuroquímica, né, que a gente tem que avaliar, por isso que muitas vezes o psicólogo encaminha aí realmente para um psiquiatra para ele avaliar essa necessidade, mas nós temos essa questão comportamental. E aí, Tiago, existe a ansiedade, a gente sempre brinca, ansiedade boa e ruim dentro da psicologia, tá? A ansiedade boa é aquela que te prepara para alguma coisa. Então, assim, você vai ter uma prova, você fica ansioso porque é algo que vai acontecer, né? A gente fala que a ansiedade é algo futuro. Então, eu estou preocupado com algo que vai acontecer. Ela é positiva a partir do momento que ela me permite uma preparação. Então, eu vou estudar, eu vou ler. Agora, se ela começa a me travar no sentido de não consigo fazer nada, eu começo a comer, eu começo ou a não comer, ou a dormir muito. Quando eu tenho prejuízos, aí eu já entendo que ela não é tão positiva assim, tá? Então, eu tenho a ansiedade, crises de ansiedade, eu também tenho que identificar qual o gatilho. Então, tem pessoas que elas vivenciaram alguma situação que trouxe um medo num ambiente fechado ou num ambiente com muitas pessoas, e aí ela vai entender, por isso a importância da psicoterapia, porque ela vai compreender de onde surgiu esse medo, porque quando ela percebe, ela já está tendo a crise. E não sabe de onde originou. Muitas vezes não, ela só vai entender quando passa a crise.
E aí o sentimento de crise é, ela não consegue respirar porque o cérebro dela não está oxigenando. Então ela começa a achar que ela vai morrer, que ela vai ter um ataque, e aí isso vai preocupando mais. Então na psicoterapia a gente tem as técnicas também de respiração, de relaxamento para trabalhar nesse momento. E aí depois disso a gente tem os ataques de pânico, que também entra com uma outra característica, né? Nós temos o DSM, que é um manual diagnóstico dos transtornos mentais, e aí cada um tem os sintomas. Então a depressão, ela vem com alguns neurotransmissores em queda, a ansiedade alguns em alta. Então por isso que não dá para eu falar assim, ah, essa pessoa tem depressão porque ela fica na dela. Não sei, não é fácil fazer um diagnóstico. A gente sempre fala isso com os alunos. Nesse nosso manual que a gente segue, os psiquiatras também têm o que eles seguem, tem quais são os sintomas, com que frequência acontecem esses sintomas. Nós podemos ter só momentos depressivos e não a depressão em si. Então não é simplesmente estou triste, estou com depressão. Né? A gente tem que cuidar muito nesse diagnóstico do Google, né? Tô sentindo isso, ou do diagnóstico do vizinho, olha, minha irmã teve isso também, ela sentiu o que você está sentindo, então você tem depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso a importância de um profissional. Por quê, Thiago? A gente vem hoje numa sociedade que é o que nós falamos, parece que você tem que estar feliz o tempo todo. E a tristeza é uma das emoções que a gente tem. Né? Ela faz parte, vai ter dia que você vai estar triste, que você não está feliz, que você quer ficar na sua. E tá tudo bem, a gente precisa acolher essa emoção também. Né? Por isso a importância desse autoconhecimento, da psicoterapia, para você aceitar-se. E aí, a partir do momento que o outro vem te trazer alguma coisa, você vai refletir se aquilo é seu ou não. Se cabe ou não. Então, assim, é difícil eu te responder, né, nesse curto espaço de tempo, ansiedade, ataque de pânico, depressão, porque são transtornos muito específicos com características muito específicas. E aí quem vai fazer esse diagnóstico, tanto psicólogo quanto psiquiatra, né, a gente tem hoje em dia muitas pessoas que vão diretamente no psiquiatra, que acaba achando que já é entrar com uma medicação, porque a gente está nessa cultura medicamentosa ainda, mas a gente tem muitos psiquiatras que entendem que não só a medicação vai ajudar como a psicoterapia, e aí encaminha para o psicólogo, que vai fazer toda essa psicoeducação, essa compreensão do que está causando, e aí esses dois combinados, né, tanto o psicofármaco quanto a psicoterapia, vão organizando esse indivíduo para ele ter autonomia. Né? E aí as pessoas falam, ah, mas vou tomar remédio, vou viciar. Não, não é assim, né? A gente já tem muitas tecnologias na medicação, os psiquiatras, eles têm a dosagem, vão desmamando, né, que a gente fala, vai tirando aos pouquinhos, porque o objetivo é o paciente ter autonomia. Mas importante afirmando o que você falou a respeito das pessoas buscarem a psiquiatria por medicamentos, no ano de 2019, 20 e 21, teve um aumento de mais de 100% na busca de antidepressivos, né, de normalizantes de humor, né, que as pessoas buscaram, lógico, no período da pandemia, as pessoas passaram por um período difícil, né, e buscaram muito esse recurso do remédio. Agora, de acordo com a sua fala, né, Paulo, me chama a atenção e eu entendo a importância do diálogo. Como o próprio slogan, né, eu repito, você não está sozinho, falar busque, é a melhor ajude, solução, né? Falar é a melhor solução, porque eu vejo que é a partir da fala que se pode identificar qual que é o transtorno que está tendo. Muitas das vezes, que pelo que você falou, me dá esse entendimento também, por ser questões fisiológicas, muito se dá pela alimentação que a pessoa tem, o estilo de vida, se não há, por exemplo, o recurso da endorfina, como você pratica esporte também, né? A gente é um santo remédio a endorfina, né? Porque é um regularizador de humor, né, traz uma sensação de bem-estar. Então, às vezes, o auxílio pode estar a partir da identificação da origem desse transtorno. Né? Então, bem importante essa orientação. Por isso que, assim, quando a gente está com um paciente que tem apresentado um quadro depressivo, a gente sempre busca fazer com que ele consiga identificar o que traz prazer para ele, o que sempre trouxe. Então, o psicólogo, ele sempre vai indicar um exercício, né? Vamos fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer alguma coisa realmente para liberar serotonina, endorfina, noradrenalina, né? Tudo que vai trazer o prazer, que vai estimular aquele indivíduo a voltar a ter esse ânimo, essa energia, né? Esse prazer pela vida.
A alimentação é extremamente importante, então a gente vai tentando, claro, a gente não é nutricionista, mas a gente tenta entender como que é essa rotina dele, se ele só come açúcar processados, né? A gente trabalha muito em parceria com esse profissional também de encaminhar para uma dieta. Então, assim, o que a gente sempre fala, o ser humano é um ser integral. Ele precisa da sua saúde física, mental, nutricional. Não tem como eu separar e falar, não, só isso é importante. Né? Então, quando a pessoa olha para todos os seus pontos, ela consegue ter uma melhora. E aí, Thiago, é bom a gente falar o quê? Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando do indivíduo no sentido de uma autorresponsabilidade. Porque muitas vezes eu tô com dor de dente, tomo um remedinho e passa. Tô com dor no pé, tomo um remedinho, passa. Na psicologia, na saúde mental, a gente precisa cuidar de nós. O que é esse cuidar? Mudar hábitos, começar a falar, começar a se perceber, ter atitudes que antes você não tinha. E muitas vezes a gente fica na espera de um milagre, de que eu vou no psicólogo, ele vai falar que o mundo está errado, não sou eu. Né? Muitas vezes as pessoas acabam desistindo porque elas não conseguem ter ações diferentes. Não é fácil, né? Não estamos dizendo que é fácil, tá? Mas esse ponto de eu sou responsável por mim é muito importante falar. Né? Não vai ser o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, o meu colega, o universo, enfim, o que cada um acredita. Por isso a necessidade do autoconhecimento, né? Exatamente. Então, eu sempre digo em sala de aula, que resultado que você está tendo? Tá bom as suas atitudes? Tá te levando para o caminho que você quer? É o que você busca. Tá te levando para o seu propósito? Sabe? Se tiver, continua, né? Isso, se tiver, é isso mesmo, que bom, parabéns, continue. Se não, vamos rever a rota? Vamos refazer, vamos ver o que dá pra gente fazer de diferente, né? Eu gosto muito de um ditado do Albert Einstein que ele fala que o princípio da insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Também gosto muito desse ditado. Falo muito isso em treinamentos também, porque às vezes a gente tem a mania de reclamar, de falar que tá tudo ruim, mas o que eu tô fazendo de diferente para mudar? Então a psicoterapia, ela vem com esse olhar para o indivíduo de que gatilhos fazem com que o indivíduo não tenha energia muitas vezes para ter aquela atitude, ou o que impede ele, o que faz ele procrastinar. Então assim, eu falo que psicoterapia é vida, né? No sentido de você vai olhar para si, você vai se conhecer e entender que às vezes o que é bom para o Thiago não é bom para mim. Que escrever na agenda para mim funciona, mas para você é no post-it. Então, assim, são coisas pequenas, mas que vai deixando a gente em paz com a gente mesmo e isso vai trazendo uma leveza para a nossa vida. Vai proporcionando a saúde mental, né? E a única pessoa que a gente não pode mudar nesse mundo é o outro. E a única que a gente pode... É a gente. É a gente mesmo, né? Ana Paula, satisfação, grande satisfação em tê-la aqui. Como você mesma diz, nós precisamos de muito tempo para poder, né, esmiuçar esse assunto que é tão delicado. Sim. Como você mesma diz, a linha é tênue para poder você, né, falar entre uma questão e outra, poder identificar o que é e o que não é. Sim. Então, esse programa está de portas abertas aqui. A Ana Paula, além de professora, psicóloga, agora é mãe também, né? Tá vindo aí o Joaquim. Em breve o Joaquim está aqui também. Então, assim, eu sei que o tempo, né, nesse período agora você tem que dedicar, né, a sua saúde e a saúde do Joaquim, mas as portas do programa estão abertas para você, sempre que você quiser. Nós vamos organizar para poder trabalhar mais esses assuntos, porque a campanha Setembro Amarelo é para o mês de setembro, mas os cuidados é para a vida toda, é o ano, é os 365 ou 366 dias do ano. Então, a gente sempre precisa de estar esclarecendo, trazendo à tona esses assuntos e lembrando mais uma vez, não fique calado. Fale com quem você possa falar, com quem possa te orientar. Então, grato por você nos orientar aqui. Eu agradeço e parabenizo essa iniciativa, né? Porque a gente sabe que esse veículo de comunicação ele é tão importante para a população, né? E a gente ter um canal, ter um espaço que entende a importância de falar sobre saúde mental é sensacional, né? Então, parabéns, né? Eu sei que já passaram outros profissionais também com esse mesmo tema
E também quero dizer, né, ali na FACIP a gente tem a nossa clínica escola, a gente está com a agenda aberta, o atendimento ele é um preço acessível para a comunidade, né? A gente tem a taxinha aí de R$ 20 por sessão. Chega a ser irrisório, né? É para realmente ajudar na manutenção e a gente sabe que tem umas questões psíquicas envolvidas quando a gente está pagando pelo aquele Valoriza, serviço, né? Valorização. A gente está com a agenda aberta, então a população que tiver buscando, que queira aí um auxílio psicológico, pode estar indo lá na nossa unidade da Magna Piscinati, né, no Florença. Faz o cadastro, os nossos estagiários vão estar entrando em contato para a gente proporcionar aí cada vez mais saúde mental para a nossa população. Tá aí, belas dicas da psicóloga, professora e mãe Ana Paula. Grato mais uma vez pela sua participação. Muito boa essa entrevista, eu me senti orientado, senti esclarecido com algumas questões. Ainda tem muito ainda para a gente esmiuçar desse assunto e nós teremos um bom tempo ainda pela frente. E até amanhã, nós vamos terminar por aqui. Grato a todos que presenciaram e não poderia deixar de fora o momento de reflexão e de acordo com a psicologia, eu quero trazer a seguinte reflexão. Dos pensamentos vêm os sentimentos, dos sentimentos tornam-se hábitos, tornam-se atos. Então, pense bem, literalmente. Bom feriado a todos aí, parabéns para Sinop, boas festividades, vão com cuidado pro show, aproveita o show da Maiara Maraíza, mas vai com segurança para ter só alegria para contar. Até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, um grande abraço. Tchau, tchau.